Olá! Semana passada nós falamos sobre o sacramento da penitência, sacramento que nos dá o perdão dos nossos pecados. Nós dissemos que as 5 coisas necessárias para a gente receber esse sacramento são um exame de consciência, o arrependimento do que nós fizemos de errado, um arrependimento por ter ofendido a Deus principalmente. Depois, um propósito para não voltar a cair, não voltar a pecar. A confissão, propriamente dita, que é falar os pecados para o sacerdote. Depois, cumprir a penitência, que é fazer o que o sacerdote nos orienta como reparação dos pecados que a gente fez. Então, primeiro ponto, fazer um exame de consciência, é o que nós vamos ver hoje. É super importante essa questão da formação da consciência, né? É o papel primordial dos pais formar a consciência. E como é que a gente forma a consciência? Primeiro, com a referência de Deus, né? O que Deus nos ensinou? A gente aprende isso lendo o catecismo, estudando o catecismo, conhecendo os 10 mandamentos, conhecendo as bem-aventuranças que estão nos evangelhos, né? Evangelho de São Lucas e São Mateus, e depois lendo mais, pedindo conselho. É importante, nós vamos falar daqui a pouco da humildade, essa questão do pedir conselho, não ser autossuficiente nas decisões, que é certo e que é errado. Existe um certo e um errado, existe uma lei moral. Então nós vamos comentar hoje rapidamente essas ideias. Eu mandei para vocês um folheto completo, assim, um exame bem pormenorizado, porque muitos de vocês faz muitos anos que não confessam, e para as crianças muitas coisas aqui também não são eu dizer, necessárias para elas. Mas leiam juntos, vocês pais, com eles, que cada um prepare a sua confissão. Tá bom? Então, primeira ideia, vamos analisar os mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente estudou isso lá atrás, em umas aulas anteriores, a gente falou, a gente peca contra esse mandamento com atos de fé, esperança e caridade. Peca contra a fé, duvidando de Deus, ou duvidando da misericórdia de Deus, né? Pecado de presunção, de eu achar que eu não preciso de Deus para ser feliz. O pecado do desespero, que olha, por mais que eu faça, não vai adiantar nada, estou condenado, vamos dizer assim. Então, pecados contra a fé. Duvidar da bondade de Deus, não colocar Deus em primeiro lugar, importante essa ideia, né? Quando a gente dá prioridade para outras coisas, isso acontece na prática, quando a gente passa um dia sem pensar em Deus, por exemplo, sem fazer oração, sem oferecer o nosso trabalho para Deus, né? Às vezes um sacrifício de sorrir para uma pessoa, por amor a Deus. A gente tem que amar a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Mas as 3 razões têm que ser Deus, não a gente. Eu amo a mim mesmo quando eu amo a Deus, porque Deus me criou, me ama, né? Eu quero o meu bem. Qual que é o meu bem que Deus quer de mim? Eu amo o próximo porque ele é filho de Deus. Deus o criou. Deus espera uma felicidade infinita para ele também, e eu posso contribuir com isso. E amo a Deus pelo que ele é, não pelo que ele me oferece, né? Ele é Deus, ele é Criador, ele é bondoso, eu não acrescento em nada. Mas quando eu faço esses atos de adoração a Deus, quando eu vou à missa, por exemplo, né? Eu estou amando a Deus, colocando em primeiro lugar. E quando a gente deixa de fazer os deveres por esquecer que Deus existe, deixar de ir à missa, trabalhar de uma maneira relaxada, todos os outros mandamentos estão mais ou menos ligados a esse primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Tá? O segundo, não tomar o nome de Deus em vão. São as coisas que a gente às vezes fala assim, sem perceber, né? Xinga, blasfema, Deus é injusto, né? São as coisas que a gente fala assim, se a gente for pensar bem, são assim bobagens, né? Fraquezas nossas, que às vezes a gente coloca Deus no meio, né? De uma maneira, vamos dizer, equivocada, uma coisa grave. Tá? Fazer piadas com o nome de Deus, o nome dos santos, ironizar a igreja, né? Criticar a igreja de uma maneira assim que não é o papel de um filho, né? A mãe igreja, ou o pai Deus, né? Nós temos que tratá-los com carinho, com amor, defendê-los, né? Não atacá-los. Guardar domingos e festas. É um pecado grave faltar à missa aos domingos, ou dias de festa, que são 4 no ano, a gente já estudou isso. Então, se você não vai à missa há muito tempo, comece a ir, né?
um modo de se arrepender é falar, vou começar a ir tal missa, tal dia, né? Tal horário, em tal igreja. Por quê? Porque você fica, não, vou voltar, mas eu vou voltar semana que vem, mês que vem, ano que vem, né? Quando eu estiver velhinho, não funciona. Então a ideia é voltar rápido. E voltar rápido é isso, né? É voltar já, se arrependendo do que a gente deixou de fazer. A gente pecou de não foi à missa por ignorância, não sabia que era tão importante. Ou a gente se afastou na pandemia, depois por preguiça, acabou não indo. Então pode ser por fraqueza, por preguiça, por ignorância. Pode ser também por malícia. Eu não preciso disso, isso aí é uma bobagem, isso é uma perda de tempo. Prefiro ficar vendo televisão. Aí é grave, mais grave ainda, né? Mas de qualquer maneira, faltar à missa é um pecado grave. Então comecem a ir à missa. E confessem das vezes que você não foi. Precisa precisar, né? Foram 222, não? Nos últimos 10 anos eu nunca fui. Ou esse ano eu fui pouquíssimas vezes, né? O padre já vai entender. Como Jesus Cristo vai entender, né? Depois, honrar pai e mãe. Tratá-los com respeito, com carinho, cuidar deles, né? Se os nossos pais são mais velhos, ter mais paciência, às vezes, para ouvi-los, para atendê-los, né? É como se fosse um novo filho, um pai muito velho, né? Tratar como a gente trata um filho, com amor, com compreensão, né? Eles merecem isso, eles nos deram a vida. Um defeito de um caráter, que é assim, um defeito do nosso espírito, é muitas vezes uma memória ruim, lembrar só das coisas ruins que aconteceram. Seu pai fez 1 milhão de coisas boas para você, você fica recordando as coisas ruins, né? Sua mãe é a mesma coisa. Então, tratar os pais e as autoridades como um todo, né? O professor, o governo, né? Com respeito, a obediência, a autoridade, tudo isso faz parte desse 4º mandamento. O 5º mandamento, não matar. Não matar não é só tirar a vida. Você mata a pessoa destruindo a honra dela. Traz uma palavra, de uma mentira, às vezes de uma suspeita, né? Coisa às vezes que destrói a carreira da pessoa. Essa pessoa não é honesta, porque você acha que não é, você desconfiou de alguma coisa e você destrói a vida da pessoa. Outra coisa é atentados contra a própria vida, né? Hoje em dia o comum é beber, né? Beber demais e depois às vezes pegar o carro ou guiar de uma maneira imprudente, colocando a nossa vida e a vida dos outros em perigo. O pecado do aborto, que estão querendo agora aprovar como lei, né? como uma coisa legal, uma coisa absurda. As pessoas que vão aprovar essa lei, as pessoas que vão usar dessa lei, estão cometendo um pecado gravíssimo contra a vida. E todos são responsáveis, né? Importante a gente pensar nisso. Então, se você sabe de algum amigo que está pensando em fazer isso, aconselhe ele a não fazer. Faça de tudo para que essa lei não seja aprovada, porque aí o número de abortos vai aumentar demais. Uma coisa assim triste que está acontecendo no mundo. E o Brasil, acho que é um dos únicos que ainda não caiu nessa trapaça de aprovar o aborto, né? Então a gente tem que formar um foco de resistência aqui e tentar banir isso das legislações dos outros países também, porque é um atentado à vida. Quer dizer, uma mãe que mata um filho é uma coisa assim terrível, certo? O 6º mandamento, não pecar contra a castidade. A castidade, muita gente acha que é o único pecado que tem, né? Mas não é. É um pecado que guardar a pureza é a melhor maneira da gente guardar o nosso coração para Deus, o nosso coração para um amor puro. E hoje em dia, muitas pessoas atacam isso, né? Nos filmes, na própria internet, nos livros, né? Livros obscenos, revistas obscenas às vezes, vídeos de pornografia, que é uma indústria gigantesca, né? Que é uma carnificina humana. São atores fazendo sexo de uma maneira assim absurda, né? Quer dizer, são filmagens montadas que depois as pessoas assistem aquilo e começam a ter imaginação daquilo, comparar a esposa com a atriz pornográfica, as coisas assim que destroem casamentos, destroem vida de pessoas, gera dependência, como a droga gera dependência, né? No não matar também está incluso o uso de drogas, né? Além das lícitas, né? O álcool, o cigarro, né? Estava destruindo a sua vida,
drogas ilícitas como a cocaína, o crack, etc., que acabam com a vida da família da pessoa, da família e dos amigos que estão em volta. Voltando a pecar contra a castidade. Masturbação, gerar o prazer sexual sem o ato conjugal, sem o ato sexual lícito. O sexo fora do casamento, pode ser o adultério, pode ser o transar com a namorada, tudo isso é errado. Tem uma razão de ser para isso, porque o sexo é uma coisa maravilhosa, a gente sabe disso. Só que dentro das condições, dentro da proteção adequada, que é dentro do casamento. Essas campanhas que se fazem para o sexo livre, use camisinha, etc., distribuir camisinha no carnaval, está errado, né? Está errado. A gente tem que ensinar aos nossos filhos que isso está errado. Ajudar a formar a consciência deles no que é correto. 7º mandamento, não roubar. Junto com o 9º, não cobiçar as coisas alheias. É dar o valor devido para as coisas. Não criar necessidades, não pegar coisas emprestadas com o intuito de não devolver, por exemplo, né? Pedir emprestado e devolver em perfeito estado. Tudo que a gente sabe que a gente está se apoderando sem o devido trabalho para conseguir, a gente está roubando. O jeito de roubar, assim, que não é, vamos dizer assim, criminalizado, mas é um crime, né? É o trabalho mal feito nas repartições públicas. Quer dizer, eles ganham, recebem um salário, que é a gente que paga pelos impostos, para prestar um serviço, e não prestam o serviço. Isso serve também na indústria, na área privada. Um professor que não dá uma boa aula, ele está roubando. Está roubando o aluno e está roubando o patrão, né? Então é muito importante a gente ver se a gente está cumprindo o nosso trabalho, por amor a Deus, de uma maneira bem feita, tá? Senão a gente está roubando os outros, a gente está dilapidando o patrimônio dos outros. Seja através dos impostos, seja através dos salários, seja através do desperdício, né? Isso aqui não é meu, vou usar, vou estragar, etc. Vou deixar a torneira ligada, não sou eu que vou pagar a conta, né? Tudo isso é roubar, tá bom? Vamos prestar atenção na nossa consciência. A gente também está criando necessidades, né? A gente está comentando isso na aula. Tem uma amiga que tem não sei quantos tênis. A gente não usa 50 tênis, né? Vai ter um par de tênis, 2 pares de tênis, né? Usa um, vai lavar, usa o outro. Agora, o exagero disso aí é falta de bom senso e falta de, às vezes, sobriedade, né? Não chega a ser roubo, se você pode ter, mas às vezes é um exagero. 8º mandamento, não mentir, né? Cuidado com a língua. A língua é um órgãozinho pequenininho, mas ele é muito perigoso. Então, a maledicência, falar mal, mas é verdade, mas você está falando mal. Não convém que você fale mal. Então, chama maledicência. É errado, é um pecado. Calúnia, pior ainda. Você está inventando uma mentira sobre a vida de outra pessoa. Também gravíssimo. Difamação, espalhar coisas, mentiras dos outros, né? Calúnia, você fala para uma difamação, você espalha. E todas as coisas ligadas à mentira, né? Pequenas mentiras, às vezes, não tem consequência nenhuma eu falar, por exemplo, tal coisa. A consequência, às vezes, é um mau exemplo que você está dando para o seu filho, é ensinar que não tem problema mentir desde que não descubram que você mentiu, né? São coisas assim, você vai criando uma vida falsa, né? E com a mentira não há confiança, e sem confiança não há relacionamento. Então é muito importante falar a verdade. Você não precisa falar toda a verdade, tá? Essa é outra coisa importante. Guardar a sua intimidade para você mesmo, para sua família. Não sair falando, você fez isso, eu fiz, minha família assim. Não fala as coisas que não precisa os outros saberem, tá bom? Isso é um jeito de você guardar a intimidade, que é fundamental. A sua intimidade você vai revelar para quem você acha que merece isso, que pode aproveitar disso para o bem, né? E que você pode compartilhar para o seu próprio bem também, né? Não é sair falando à toa bobagens. E depois o não cobiçar as coisas alheias, que eu já falei junto com o não roubar, né? Então, esses 10 mandamentos a gente analisa como um todo, tá? São várias perguntas, mas a ideia é
fazer uma confissão, como eu falei semana passada, clara, né? Falar as coisas abertamente, sem muito rodeio, concisa, de uma maneira simples, não precisa ficar floreando muito, concreta, fatos concretos, ou pensamentos concretos, ou omissões concretas. Deixei de fazer isso, que era importante eu ter feito, própria educação da fé dos meus filhos, né? Completa, concisa, concreta. E são 4 Cs, esqueci o outro quarto. Beleza. Preparem essa confissão, tem um calendáriozinho aí, porque a gente vai fazer essa primeira comunhão na igreja Nossa Senhora Aparecida, então a gente vai fazer junto com eles. Eles têm uma cerimônia, eles têm um encontro com os pais, mas antes de vocês encontrarem, os pais encontrarem lá na igreja, eu gostaria de eu encontrar com vocês aqui no colégio, tá? Está marcado para o dia 17, lá na igreja. Nós vamos ter uma semana de férias agora em outubro, né? Vai ser, se não me engano, dia 9, na semana do dia 9, se não me engano. Nós vamos nos encontrar antes, tá bom? Preparem essa confissão. Se você já tem um padre de confiança, procurem ele para confessar, para ir adiantando, né? Para não ficar muito sobrecarregado, com um padre só para atender todo mundo. E nós vamos ver quem que está preparado. Vamos conversar com os pais e com as crianças para saber quem que aproveitou de fato essa catequese. Tá bom? Até a próxima, gente.